Que Deus abençoe a todos. Esse é o programa Luxemburgo em Direto. Nós temos nas nossas programações, em geral, você tem acompanhado muitos testemunhos. Pessoas que têm sido curadas, libertas, transformadas. Ou seja, esses testemunhos mostram e provam o poder de Deus hoje. O poder de Deus hoje. Há muitas pessoas que até dizem, olha, isso é verdade realmente? Eu escuto, assisto as pessoas dizendo, mas é algo tão grande que eu não acredito. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se falasse que isso é com relação a uma pessoa, um homem, você podia duvidar. Mas eu não estou dizendo que sou eu que curo. Não estou dizendo que é o bispo A, pastor A, B que cura. Não. Estou dizendo a você o poder de Deus. Você acredita em Deus? Você crê no poder de Deus? Aí já muda de figura. Porque Deus pode tudo. E quando que o milagre acontece? Quando nós usamos a fé. A fé é algo que não falha. Talvez se pergunte o que é fé? A fé é a certeza que nós temos em Deus. A certeza, a convicção. Isso é fé. Quando nós temos certeza em Deus que Ele vai fazer o milagre. Nós temos a convicção que vai acontecer. Isso é fé. Fé em Deus. Muitas pessoas hoje em dia, elas têm uma fé. Não é essa fé em Deus. Tem a fé na vida cotidiana. Por exemplo, nós temos a nossa vida normal. É uma fé. Nós já sabemos o que vai acontecer em determinados momentos dos dias, porque já é o cotidiano da nossa vida. Apesar de não sabermos, não vimos acontecer ainda, mas já sabemos que aquilo vai acontecer. Mas a fé, ela torna possível algo impossível. Talvez você está nos assistindo, você está doente, você está carregando por uma série de saúde, como a senhora Rosa, que vai nos contar agora o seu relacionamento, o seu testemunho, Aonde, o que aconteceu com a vida dela, Ela teve um relacionamento e ela ficou viúva. E aí a vida dela acabou. Ela começou a ver vultos, ouvir voz, ficou perturbada. Completamente perturbada. Posteriormente, teve um problema no útero, ou seja, começou a perder muito sangue, teve que tirar o útero fora. Enfim, uma vida de sofrimento. E Deus, então, apareceu para ela, através da fé dela. Acompanhe, então, o relato, o testemunho da senhora Rosa. Os meus problemas começaram depois que eu fiquei viúva. Quando entrava no meu quarto, eu via aquela sombra na parede a percorrer e comecei a ver que aquilo não era de coisas normais, porque nunca me tinha acontecido nada disso, eu nunca tinha visto nada na minha casa. Acordava com coisas que parecia que estavam a passar por o meu corpo assim, mas muito lento. Os meus problemas começaram depois que eu fiquei viúva. Como o meu marido morreu de acidente, apanharam-no por trás, ele estava no trabalho, ele era polícia e andava na rua e apanharam-no por trás e mataram-no. Ele sentia e falava numa pessoa da terra dele que era assim muito mau. E depois dele falecer, eu comecei a ver na minha própria casa sombras e parecia, quando eu estava deitada, que havia algo que me corria por o corpo, por as pernas acima, por as costas e assim, e eu não achava aquilo normal. Quando entrava no meu quarto, eu via aquela sombra na parede a percorrer e comecei a ver que aquilo não era de coisas normais, porque nunca me tinha acontecido nada disso, eu nunca tinha visto nada na minha casa. E foi quando comecei a procurar e a falar com pessoas para me ajudarem nessa parte. Então andei a correr e bruxas, fui lá à casa delas, lá. Depois veio lá uma
tinha de vir à minha casa, fazer lá uns defumadouros e assim. Fez uns defumadouros e ela começou a manifestar lá a senhora, a falar e eu não sabia nada, nem a levantei, nem lhe fiz nada. Ela teve de se levantar porque eu não percebia nada daquilo. Ela lá se levantou sozinha, lá conseguiu e disse, é um padre e está todo revoltado e mais não sei o quê. E assim, mas eu era nova também não percebia nada dessas coisas e fiquei por ali. Quando eu ia aos bruxos, eu vinha mais ou menos bem. O pior era depois, no dia a dia. Quanto mais eu ia lá, parece que mais carga eu tinha na minha casa. Já começava a ouvir barulhos, depois mais tarde, já só ouvia barulhos lá, coisa que antes não havia nada disso, mas eu notava que era pior. Até que comecei a falar lá com pessoas mais íntimas, minhas amigas lá, porque eu tinha um negócio, vendia, e como tinha esse negócio, iam muitas pessoas à minha casa, e aquelas pessoas que eram mais minhas amigas, eu desabafava com elas. Falava, passa-se isto, sim, com essas pessoas é que eu desabafava mais. Achava que aquilo não era bom, não era natural, que não era nada de bom ali. O ponto alto do meu sofrimento foi na altura que o meu marido faleceu, foi de repente, e isso foi custoso. Para mim foi triste, muito triste, de ter acontecido uma coisa tão repentina. Saiu bem de casa para ir trabalhar e já não apareceu mais. Senti tristeza, não era... Via-me que estava sozinha para criar os meus filhos. Depois tive um problema de saúde, sim, mas isso também podia ser derivado à morte do meu falecido marido, que comecei a ter hemorragias e depois tive de ser operada, tiraram-me o útero fora. Isso foi ainda um tempo, uns meses, talvez um ano e tal, que isso aconteceu. E eu, um dia, foi na televisão que vi e vi que tudo aquilo que faziam era na Igreja Universal e eu tive a curiosidade de vir visitar e ver a primeira vez e participar do culto e de tudo que se passou. Os primeiros sinais de mudança foi as figuras que estavam a passar na minha casa, aquelas coisas de figuras, parecia uma nuvem que ia com qualquer coisa atrás, tudo isso desapareceu. Não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer a Deus. Desde a primeira vez que eu pus os pés na Igreja Universal, nunca mais. Não há palavras para descrever como se transformou a minha vida, como eu me transformei, e a minha casa e a minha família, e todos. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo pela primeira vez, eu ouvia falar no Espírito Santo, o pastor estava sempre a falar e para a gente estarmos concentradas para recebermos o Espírito Santo. Então comecei-me a entregar, lentamente comecei-me a entregar e assim eu comecei a insistir em mim mesmo, a procurar ler mais a Bíblia, nos ensinamentos, ouvir a palavra, estar com mais atenção e ter vontade de falar. Eu falava com Deus, queria receber o Espírito Santo, até ao dia que isso aconteceu, que foi maravilhoso.
foi maravilhoso para mim, para a minha vida, para eu começar a ver, ter domínio próprio nas minhas coisas, como agir, como fazer o dia a dia de problemas que eu tinha, que me apareciam por a frente, e assim, uma alegria dentro de mim, uma paz, tudo era diferente. O Espírito Santo para mim representa tudo. Eu nada sou sem o Espírito Santo. Tudo na minha vida, tudo em mim, tudo. É uma alegria, é uma presença, a gente anda sempre bem, mesmo que tenhamos os nossos problemas, ter calma e ter tudo para poder resolver tudo. É maravilhoso, é a coisa mais maravilhosa que eu posso ter. Eu hoje não vejo vultos, a minha vida foi completamente transformada e abençoada em todas as áreas da minha vida e sou uma pessoa feliz, muito feliz, graças a Deus. Eu considero-me um milagre do meu Senhor Jesus Cristo. Você acompanhou aí um grande milagre, não é verdade? Mas quem fez o milagre? O poder de Deus. O poder de Deus. Por isso, não importa a situação que se vive. Quando se tem a fé em Deus, tudo pode ser possível. Ela, no caso, tinha esse problema no útero. Também era uma pessoa que estava destruída, tanto fora como dentro dela, por causa da perda do marido, viúva. E talvez você que nos assiste, você não dorme, você não tem força, você é uma pessoa depressiva, angustiada, problemática, tem feito tratamentos em hospitais, consultas, mas saiba que através do poder da fé, tudo pode mudar, tá bem? Procure uma igreja universal mais próxima da sua casa. Você tem aí o nosso website, é do Luxemburgo, tá bem? Esse programa é um programa do Luxemburgo. Então você que vive no Luxemburgo, você que vive aí, fronteiras, né, com o Luxemburgo, acesse o nosso site ou ligue para esse número que está aí aparecendo no seu televisor, aonde você pode encontrar uma igreja mais próxima da sua casa. Uma vez colocando a sua vida na mão de Deus, crendo nele, pode ter certeza que há uma esperança para você. Talvez se você me diga assim, mas o médico me desenganou. Agora eu digo uma coisa a você e Deus falou o que para você? Ah, não falou nada, então se você buscá-lo, ele vai falar. A última palavra é a de Deus. A última palavra é de Deus. Ah, não, mas quando o médico diz assim, tem tantos meses de vida. Bom, isso é o que o homem falou. Agora, o que Deus falou? Agora, quando Deus fala, não adianta dizer que você tem saúde não, porque quando chegar a hora, a pessoa vai partir. Não tem como a pessoa fugir. Então, meu amigo, minha amiga, aproveite a oportunidade, tá bom? Nós estamos aqui no Luxemburgo, bem no centro do Luxemburgo, número 4 da Praça de Estrasburgo, né? Como está vendo aí no seu televisor, a nossa igreja, a sede, né? Fica a 300 metros da estação de comboios do Luxemburgo, no centro do Luxemburgo, você encontra a Igreja Universal, tá bom? Eu queria que você acompanhasse agora depoimentos, relatos. Foram pessoas que receberam o Espírito Santo, né? Nós tivemos o grande dia de Pentecostes, foi no dia 24 de maio passado, e muitas pessoas em todo o mundo receberam o Espírito Santo, e no Luxemburgo não foi diferente. Acompanhe então as pessoas contando a experiência que tiveram com o Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Silene e eu participei do jejum de Daniel e tinha-me começado a preparar já faz desde a proposta de 50 dias, que era todos os dias se ungir. Então eu me ungi todos os dias, a minha cabeça também mudou porque eu me focava mais nas coisas de Deus. Quando vêm pensamentos vinham, eu cantava e esse jejum, começou o jejum, então é a primeira vez que eu deixei, não me interessei por nada, não sei o que estava acontecendo à minha volta, então eu me foquei no Espírito Santo. Eu deixei velhos pensamentos, hábitos, ansiedade. Eu mudei o meu interior e eu baseava a minha fé. Eu lia mais a palavra de Deus, eu buscava, eu punho o despertador às 3 e tal da manhã e mesmo tinha dias que eu não acordava e alguma coisa me acordava, então eu
eu pus mais força na minha fé, na busca e sempre guardando a minha mente nas coisas que são de Deus. Uma coisa que me marcou também é que eu vi o vídeo dos pastores na guerra, então isso também fortaleceu a minha fé, me fortaleceu também a minha fé que os testemunhos que passaram, que as pessoas estavam muito tempo na igreja, então eu levava para mim. Preparei, eu tinha muita dúvida, muitos questionamentos, então hoje eu decidi crer. E hoje, depois de 26 anos na casa de Deus, eu recebi o Espírito Santo. O que mudou dentro de mim é não tive sentimentos, eu não queria sentimento, porque toda a minha vida eu me baseava sobre sentimento. Então eu recebi a certeza e todos os vossos pensamentos que não ia conseguir sumiram. Então a minha mente está bem leve, eu estou com paz, estou com alegria. Olá, o meu nome é Samira e hoje foi um dia muito grande para mim, porque hoje tive a confirmação de Deus que eu sou uma discípula de Cristo e que eu sou filha dele e que eu nasci mesmo para servir Ele. Isso não começou hoje, mas começou com uma preparação dentro de mim. E esse jejum foi uma separação de águas, porque eu tive clarezas que eu não tinha antes, tive discernimento espiritual também que eu não tinha antes, porque eu estava ligada a muitas coisas que me afastavam de Deus, por exemplo, redes sociais. Eu achava que não era nada demais, mas aquilo me afastava de Deus. Eu tirei tudo que me afastava de Deus e coloquei o que me aproximava de Deus, por exemplo, como ler a Bíblia, como ler livros que me ensinavam também a palavra de Deus. E um dos livros foi o Novo Nascimento, também que me ajudou bastante nessa etapa. E hoje eu tenho a certeza que tenho o Espírito de Deus em mim e que eu estou aqui para Ele. E eu estou limpa, estou vazia de mim e cheio do Espírito de Deus. Chegamos agora ao momento da prece poderosa, da oração, né? Eu pediria a você, pega um copo com água se você ainda não pegou. Tá bem? Nós vamos receber essa oração agora. O pastor Emerson, que está no SOS, ele vai então fazer oração por todos nós. Ele também tem lá com ele números, está vendo o pastor Emerson aqui no nosso televisor, né? Então, ele vai ler alguns nomes e vai fazer a oração por todos nós. Pastor Emerson, por favor. Muito bem, Bispo Gilmar, nós estamos aqui na nossa central de atendimento e eu quero registrar a participação de duas pessoas. A senhora Ana, ela que diz assim: estou muito desesperada e aflita. Está também à espera de uma resposta, de um arrendamento de uma casa que até agora não chegou. A senhora Silvia, que também pede oração, pois se sente triste ou tem uma tristeza muito grande e sofre com dores de cabeça muito fortes e com tonturas. Senhora Ana, como senhora Silvia, saiba que a sua fé ela é capaz de produzir resultados que você nem imagina, tanto a solução para essas portas que estão fechadas a nível de casa, como também a cura para a dor, para a enfermidade que você enfrenta. E você pode procurar a Igreja Universal mais próxima e pedir ajuda, participar de uma oração e com certeza você vai ser orientada e vai vencer esses problemas. Nós vamos, neste momento, orar, falar com Deus em favor de todos. Se você quiser, pegue em mãos um copo com água, uma garrafa com água, vamos invocar o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor está a ver o sofrimento que esta pessoa está enfrentando, seja, meu Deus, de ordem econômica, financeira, física, familiar, mas que a Tua mão se estenda para tirar essa pessoa desse sofrimento, para resgatá-la, para levantá-la, para curá-la dessa dor, dessa enfermidade. Meu Deus, aonde quer que essa pessoa esteja, que chegue até ela a Tua salvação, a saída. Meu Deus, abençoa esta água e que quando ela beber, que ela tenha força, ânimo para lutar e reagir. Beba da água com fé e seja abençoado, abençoada
em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não bebeu d'água ainda? Beba do seu copo com água, receba vida e receba força. Nós estamos chegando ao final da nossa participação. Você está vendo aqui no televisor, que você está vendo aqui essas imagens, e as reuniões que acontecem na Igreja Universal aos domingos pela manhã. Traga uma garrafa com água, porque nós abençoamos a água aos domingos, tá bem? Você pode trazer uma garrafa com água, também fotografia da vossa família, porque nós fazemos a prece pelas famílias todo domingo, tá bom? E com aí as imagens do que acontece nas reuniões na Igreja Universal aos domingos, eu deixo com vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, até amanhã.